Olá amigos aqui do canal Historiacho, tudo bem com vocês? Como é que tá o dia aí para vocês, ou a noite, né? Então, eu prometi para vocês que a gente ia voltar a falar de história do Brasil, né? Muito legal para fins de concurso público ou Enem, né? Também para Enem, entre outras coisas, ou para quem quer realmente só conhecimento mesmo, gosta de história e quer conhecimento de história. Eu vou voltar a falar de história do Brasil. E como eu estava prometendo já há algum tempo, vamos falar de história política, tá? História política do Brasil. Então hoje eu vou trazer para vocês a questão do populismo, ou República Populista, como é mais conhecida na historiografia brasileira, tá? No estudo da história brasileira. Essa República Populista teve alguns destaques, alguns nomes de destaque. Já vou começando a citar alguns desses nomes, como o senhor Getúlio Vargas, né? Presidente Getúlio Vargas, o Gaspar Dutra, tivemos o Vassourinha, né, que é Jânio Quadros, tivemos Juscelino Kubitschek e, por último, dentro da República Populista, o presidente João Goulart, tá bom? Então vamos na sequência, tentar dar sequência, né? Há uma outra coisa, vale a pena dizer, só para adiantar, que nesse período, um presidente eleito ficava 5 anos no poder, tá bom? Não era como hoje, que dura 4 anos. Na verdade, o período de 4 anos para o presidente começou a partir de Fernando Henrique Cardoso, que é um presidente razoavelmente recente da nossa história contemporânea, nos anos 90. Ele era, até então, no início dos anos 90, ministro da Fazenda do senhor Itamar Franco, né, presidente Itamar Franco. Ele criou o Plano Real nessa época, o Fernando Henrique Cardoso, e isso deu a guinada para ele, para ser o sucessor do Itamar Franco, se tornando posteriormente o presidente da República do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso. E Itamar Franco, assim, que era muito unido a ele, né, acabou recebendo um cargo posteriormente de, se eu não estou enganado, desculpe se eu estiver enganado, mas se eu não estou enganado, de embaixador em um outro país, eu acho que era Portugal, tá bom? Isso eu estou falando de cabeça, então tenho certeza. Mas eu creio que sim, se eu não estou enganado, foi isso, como embaixador. Em um outro país, eu acho que, se eu não estou enganado, era Portugal. Beleza? Isso para 4 anos. Então, antes disso, eram 5 anos no poder. Até foi cogitado isso voltar durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não foi à frente, né? Voltar a ser 5 anos no poder e não havia reeleição para aquela pessoa. Ficava 5 anos, tinha que entrar alguém depois, uma outra pessoa. Era assim que funcionava, e essa era a ideia de acontecer, mas a gente sabe que quando é normal, não é uma crítica direta, mas é normal quando a pessoa entra no poder, dificilmente ela quer sair do poder. Então, enfim, vou mostrar isso um pouco agora, entrando na própria história do populismo. E o que quer dizer isso, né? O populismo em si. Vamos lá. A República Populista, só para dar uma ideia para vocês, foi algo que durou de 1945, ou seja, o finalzinho da Era Vargas, tá? Tem um podcast só sobre a Era Vargas aqui, para quem quiser saber mais sobre a história do presidente Getúlio Vargas, né? Tem um episódio só contando a história da Era Vargas, ou seja, o período que perturou Vargas no poder, conhecido também como uma período de ditadura, porque acabaram as eleições, não estava tendo mais eleições. Vargas ficou 15 anos no poder, Getúlio Vargas. E aí acabou em 45 esse período Vargas. E aí entrou o chamado República Populista, que durou até 1964, que foi com o presidente João Goulart. Passado esse período, entramos no que ficou conhecido como ditadura militar, onde os militares tomaram o poder e ficaram no poder até 1979, para início de 80, que foi chamado um outro período, que a gente vai falar mais à frente depois, num outro podcast, chamado Redemocratização do Brasil. Beleza? Isso bem mais à frente. Vamos falar então da Reforma Populista, né, ou República Populista. Como eu comentei, ela começou em 1945 e foi até 1964, tá bom? Getúlio Vargas já estava no finalzinho da Era Vargas, né? Ele foi deposto, ou seja, foi retirado do poder em 29 de outubro de 45. E depois que isso ocorreu uma solicitação de um governo provisório, e essa pessoa que entrou foi o ministro José Linhares, isso em janeiro de 46, ou seja, entre
outubro de 45 até janeiro de 1946, estávamos sem um líder direto. Até então era Getúlio Vargas, com esses 15 anos no poder. Saiu ele em janeiro do ano seguinte e entrou o ministro José Linhares para governar o Brasil provisoriamente, até que houvessem novas eleições. Aí sim, tivemos o Supremo Tribunal Federal à frente dessa situação das eleições, tá? E aí tinha as chapas, né? Tinha os partidos da época. Tínhamos o PSD, que era o Partido Social Democrático, tínhamos o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, tínhamos a UDN, que não é um dos partidos que não existem mais, alguns desses partidos ainda existem com outros nomes, mas a UDN não existe mais, que era a União Democrática Nacional. Tínhamos o PCB, que se eu não me engano hoje é o PCdoB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro também. Era um partido bem menor, mas já existia naquela época, tá bom? Tivemos uma renovação da Constituição, né, das leis do Brasil. A nossa primeira Constituição foi em 1924, feita pelo Dom Pedro I. Ela foi literalmente feita por Dom Pedro I. Estava sendo criada uma Constituição e Dom Pedro destruiu tudo. Ele mesmo fez a Constituição do jeito dele. Entendeu? Onde tinha os 3 poderes já, né? Legislativo, judiciário, esqueci o nome do terceiro poder, desculpe. Executivo. Legislativo, judiciário, executivo. E tinha o poder moderador, que era o poder do imperador, no caso do Dom Pedro I. Ou seja, ele mandava nos 3 poderes em tudo. A última resposta era dele. Então, depois dessa legislação, surgiu a nova Constituição em 1946, tá? Depois tivemos outra que é a nossa atual até hoje, dos anos 80. Então, passado isso, né, esse período da nova Constituição, tivemos eleições para a presidência e entrou o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele foi o nosso primeiro presidente desse período chamado de República Populista. Ele fazia parte do Partido Social Democrático, que é o PSD, desculpe, e era ligado também ao Partido Trabalhista Brasileiro, era coligado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tá bom? Ele venceu as eleições em 2 de dezembro de 45, tá? Superou outras pessoas, né? Outras pessoas estavam tentando, como Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional, e Lido Fiuza, do Partido Comunista do Brasil. Tinha vice-presidente e foi o senhor Nereu Ramos, tá bom? Ele era do PSD. Então, ou seja, não necessariamente o vice-presidente ele era escolhido junto com a mesma pessoa, tá? Como temos hoje. Às vezes você poderia ser de um partido e o vice de outro partido totalmente diferente. E apesar que aconteceu recentemente isso na história do Brasil, né? Atualmente o nosso presidente, o presidente Lula, juntamente com o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, são partidos diferentes, mas estão unidos. Então, assim, algo que já aconteceu no passado, que a gente está vendo hoje, né? Coisas que acabam voltando para bem ou para pior. Até o momento, eu particularmente acho que está indo tudo bem. Depende muito do ponto de vista de cada pessoa, isso é algo muito subjetivo, mas eu espero que dê tudo certo. Vamos torcer por isso. Então tivemos o senhor Gaspar Dutra, né? No governo de 1946 até 1951, ou seja, 5 anos no poder, tá? Esse foi o nosso primeiro presidente do governo populista, tá? Ou da República Populista, vocês podem usar esse nome, que está correto na história, tá? República Populista. O que acontece depois do senhor Dutra, né? Do senhor presidente Dutra sair? Quem vem? Ele, o senhor Vargas novamente. Ele conseguiu voltar ao poder após os 15 anos para ser presidente da República novamente. E aí ele ficou no poder de novo aí durante 5 anos, de 1951 até 1954, tá bom? E aí o senhor Vargas ele fez várias coisas e é por isso que o nome dele se encontra em tantos lugares. Então, assim, desde coisas positivas e negativas ocorreram durante o governo da era Vargas, mas ele é conhecido como o pai do populismo do Brasil. Ele se destaca entre todos os populistas que existem até hoje. Assim, basicamente, podemos dizer que hoje, nos dias de hoje, tanto o presidente Lula é um populista,
como o senhor, o ex-presidente, né, me fugiu o nome dele agora, a gente acabei de falar, Bolsonaro também era um populista, só que assim, cada um, Bolsonaro defendendo mais a questão dos conservadores, a direita, e o presidente Lula tentando agora, atualmente, unir o Brasil, apesar que eu não via muita diferença antes, assim que ele não fizesse isso, mas ele era um presidente com um ponto de vista de esquerda, né? Quando digo esquerda, assim, que não é necessariamente conservador, mas que também é populista, ambos são populistas. Mas assim, como pai do populismo, historicamente falando, é o Vargas, Getúlio Vargas, tá bom? Então ele conseguiu sim voltar ao poder em 1951 e ficou até 1954. Ele fez algumas coisas interessantes, coisas boas. Uma delas que está aí até hoje é a Petrobras, tá bom? A Petrobras ele criou em outubro de 1953 e está aí até hoje. Às vezes passando algumas situações difíceis, mas está se mantendo, tá bom? Ele fez muitas outras coisas, só que aí foi na era Vargas, tá? Eu posso até citar para vocês aqui, não está ligado diretamente à questão do populismo, mas ele, porque ele é pai do populismo, coisas para a população, entendeu? Quando diz populismo, é a população, a massa, a classe trabalhadora. Então é por isso que é populista. Então só para destacar coisas que não necessariamente foi dentro do governo populista, mas porque ele conseguiu voltar. Porque ele fez coisas como a carteira de trabalho, a CLT, o Getúlio Vargas. Então antes disso não existia CLT. Então férias remuneradas, tá? 13º salário, coisas desse gênero. Então isso fez o quê? Com que a classe trabalhadora gostasse dele, tá? Então por isso o Getúlio Vargas se destacou. Mas essas coisas que estou comentando agora foi antes do retorno dele, tá? Isso foi na era Vargas. Foi um período que ele ficou 15 anos no poder, tá? A Petrobras foi dentro entre 1951 a 1954, propriamente dito em outubro de 53. Tá bom, galera? Só para vocês entenderem e assim, não misturarem as questões. E é isso que aconteceu na história Vargas, e vocês já devem ter ouvido, é que acredita-se, tudo leva a crer que ele cometeu um suicídio, porque queriam tirá-lo do poder. E aí existe a famosa frase, saiu da vida para entrar para a história, onde dizem que ele deu um tiro no próprio peito, no Palácio do Catete. Eu particularmente conheço o Palácio do Catete, é muito bonito. A entrada no palácio é de graça, hoje é um museu, tá? É muito bonito, é um parque, e é um parque mesmo, gigante. Você pode adentrar, hoje tem um cinema lá, um cinema a preço popular lá dentro, um cinema pequeno, dentro do Palácio do Catete, onde o presidente da República ficava na época, no Catete, Rio de Janeiro, tá? É muito legal, vale a pena visitar para quem puder, Palácio do Catete. E lá ele morreu, ele foi a óbito, deixando essa carta de suicídio. Tudo leva a crer pela história que foi suicídio. Porém, existem correntes que dizem que não, que ele foi homicídio, que alguém matou ele. Ninguém sabe ao certo. A história acredita assim, pelo menos é contado até hoje, que foi suicídio, sim. Tá? Realmente ele era uma pessoa muito vaidosa, do ponto de vista assim, dele, assim, todos os lugares que tinham serviços políticos, assim, como é que eu posso dizer, não serviços políticos, mas serviços do comércio, que era ligado ao público, à rede pública, tinha a foto dele, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar, se vocês já ouviram, a Rádio do Brasil é também da época de Getúlio Vargas, tá? Foi Getúlio Vargas que criou, no governo Vargas, que ele criou a Voz do Brasil, que existe até hoje. Eu particularmente gosto da Rádio da Voz do Brasil. Muita gente não gosta, troca de rádio, desliga. Eu gosto, que eu acho que vale a pena. Eu gosto de política, apesar de não ser de partido nenhum, só partidário, mas eu acho importante a gente entender de política, pelo menos o básico. Então, assim, eu gosto de política, então eu gosto de ouvir a Rádio do Brasil. Não ouço com frequência, todo dia, mas sempre que posso eu ouço. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, então esse foi o nosso segundo presidente populista. Eu estou falando em ordem cronológica, ordem de tempo, tá ok? E aí passando esse período, né, de 1951 a 1954, para o nosso podcast não ficar muito longo, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá bom? Tivemos alguns presidentes interinos provisórios, tá? Devido ao falecimento de Vargas, no Catete, né? Então, quem dirigiu o país nesse período foi Juiz Fernandes Campos Café Filho, tá?
Ele dirigiu até que tivessem novas eleições. Como ele faleceu em 54, ele não completou o período que ele tinha ainda como presidente da República. Porém, em 55 entrou um outro interino, ou seja, um outro presidente por um período, que foi o Carlos Luz, tá bom? Ele entrou para substituir o Café Filho, tá ok? E ele foi empossado em 8 de novembro de 55. Ficou um tempo no poder, tá bom? E depois foi deposto, o Carlos Luz. Aí tivemos também o outro interino, que foi o Nereu Ramos, que ficou no poder também, tá? Nereu Ramos ficou de 55 a 56 no poder. Ele entrou em 11 de novembro de 55, substituindo o então interino Carlos Luz. Ou seja, Café Filho ficou um período, em 55 entrou Carlos Luz, na sequência entrou Nereu Ramos. Eles não tiveram muito destaque porque eles ficaram como presidentes temporários, até terem eleições, tá bom? Aí sim, vamos a um populista que se destacou. Quem? JK, mais conhecido, ele é muito conhecido como JK, mas o nome dele de destaque, que muitos conhecem, que fez Brasília, propriamente dito, Juscelino Kubitschek, tá? Juscelino Kubitschek disse que ia fazer em 50 anos o equivalente a 5 anos. Em 5 anos ele faria uma transformação do Brasil que equivaleria, a 50 anos. Essa é uma frase de Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5. Tá? E dentre eles foi o projeto de Brasília, onde teve toda aquela arquitetura com Oscar Niemeyer e hoje a esplanada dos ministérios. Tudo aquilo ali foi desenhado por Oscar Niemeyer. Brasília é uma cidade construída por Juscelino Kubitschek, juntamente com Niemeyer, fazendo todo o desenho, né, como arquiteto, e que está dentro daquela região ali de Goiás, né, Goiânia, na geografia, né, propriamente dita, não existia até então, tá bom? Então Brasília surgiu nesse período no governo de JK, que foi de 1956 até 1961, o governo de Juscelino Kubitschek. Esse é um destaque, Brasília é um destaque. Tá bom? Existem outras situações que ele fez também, mas esse é o destaque. Ele fez, por exemplo, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, conhecido como Sudene também, tá? Entre outras coisas. Vamos adiantar. Passado esse período, né, de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, tivemos o famoso Vassourinha. Não sei se vocês já ouviram isso. O presidente Vassourinha. Porque ele tinha um bigodão, um bigode grosso. Não sei se vocês já ouviram uma música assim, do bigode grosso. A música já deve estar caminhando para 10 anos. Então, assim, não sei, quem é mais velho conhece. Enfim, o nome do presidente foi Jânio Quadros, tá? E ele distribuía vassouras mesmo, assim, para as eleições ele distribuía vassouras para fazer propaganda dele. Porém, ele foi um populista que se destacou, mas ficou pouco tempo no poder, literalmente 1 ano no poder, tá bom? Ele foi eleito em 1960 e em 61 ele já estava saindo do poder. Ele não perdurou por muito tempo. Mas ele, assim, se destacou, dizendo que ia acabar com as questões do Brasil, as questões burocráticas, a corrupção, já pregava isso naquela época. Então o povo gostou dele, ele se destacou. Tinha até uma música do Vassourinha. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar a música do Vassourinha. Vídeo preto e branco ainda, mas ele não durou muito tempo e acabou saindo da presidência da República, tá ok? Por N motivos, assim, ele era um presidente muito conservador também, conservador mesmo, até questão de praia, assim, era complicado. Assim, ele tinha tipo uma polícia da moralidade, onde ficava vendo como era o tamanho do biquíni das meninas. Se achava que fosse muito curto, a garota tinha que trocar de roupa, só pra vocês terem uma ideia. Mas mesmo assim ele foi muito popular, pelo menos enquanto ele se fez a propaganda dele, mas depois ele saiu do poder porque ele também teve algumas situações que o povo não gostou, assim, não diretamente o povo, mas militares e afins, tá? Como questões ligadas a ele elogiou a Revolução Cubana de Che Guevara, né, o Che Guevara, entre outras coisas. Isso deixou os militares bem na bronca com essa situação.
Mas Goulart se destacou na história como um populista, tá bom? Então vamos lá, dando sequência, tivemos Ranieri Mazzilli como interino, devido ao João Goulart ter saído, não ter ficado 5 anos. Então o Ranieri Mazzilli ficou no ano de 1961, tá? Agosto de 61, ele entrou. O seu vice-presidente foi João Goulart, olha só, que é o nosso último presidente do populismo. Então Ranieri Mazzilli ficou como interino e João Goulart como vice. Posteriormente, sim, tivemos o João Goulart como presidente da República. E aí o João Goulart entrou logo na sequência, ainda em 61, e ficou até 1964. João Goulart se destacou assim, como um presidente muito articulado, sabia falar muito bem, sabe? Ele tinha projetos assim, de reformas para o Brasil. Com ele estavam outras pessoas, outros políticos pensadores. Só que Goulart foi visto como alguém que tinha pensamentos comunistas, ou seja, pensamentos que iam contra ideias capitalistas e afim. Ele ficou visto dessa forma, não quer dizer que ele era necessariamente comunista, mas ele ficou sendo visto dessa forma, porque ele foi para a China, tal, conversar, ele fazia um trabalho de diplomacia. E aí, China é um governo comunista até hoje, né? Pelo menos na teoria. Na prática, talvez na China, na verdade, é um país bem capitalista, mas no governo em si é comunista. Então, assim, isso já começou a gerar um desconforto com os militares de novo, agora com o João Goulart, tá bom? E, bem, ele ficou no poder até então que surgiu o quê? Surgiu o chamado golpe militar, onde Goulart foi deposto do poder e foi exilado, né? Ele foi solicitado a ir embora do Brasil, não só ele, mas muitos outros. O Collor foi um deles, né? Darcy Ribeiro, eu particularmente gosto muito da história de Darcy Ribeiro, também saiu, eram os pensadores da época, que tinham projetos muito, muito interessantes para aquela época. E alguns deles existem até hoje, estão aí até hoje. Então, assim, fechamos com João Goulart a história da República Populista, tá? Passado esse período, quando o João Goulart foi deposto, entra um outro período da história política brasileira, que é a ditadura militar no Brasil, tá bom? Foi considerado um golpe, né? Dois golpes que o Brasil já sofreu. Não temos só golpes militares, né? Historicamente falando, tivemos golpes civis também. Eu já comentei isso em alguns podcasts, mas esse é o mais famoso de todos, talvez, eu acredito que possamos dizer assim, foi o golpe militar que ocorreu no Brasil em 64, em 1964. Tá bom, gente? Então é isso, nosso áudio está bem grande, mas só para poder fazer aquele resumo rápido para vocês, em ordem cronológica, né? Resumo rápido, para poder ajudar vocês aqui na história da República Populista. Então, voltando à história. Primeiro presidente da República Populista, Gaspar Dutra, de 1946 a 1951, tá? Na sequência, Getúlio Vargas, que já tinha passado da era Vargas, né? Ele tinha sido deposto pelos militares, ele voltou e ficou de 51 a 54, não cumpriu todo o governo, porque acredita-se na história que ele se suicidou e deixou aquela carta dizendo os motivos, e a famosa frase saiu da vida para entrar para a história, e realmente ele entrou para a história do Brasil. Na sequência tivemos, devido a isso, presidentes provisórios, que foi o Carlos Luz, tá? Só voltando, o João Fernandes Campos Café Filho, tá bom? E aí, passado esse período, o Carlos Luz, em 1955, provisório, tá ok? Na sequência, outro provisório, que foi o Nereu Ramos, que ficou de 55 a 56, tá bom? E aí entramos no JK, né, o Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, tá bom? E Jânio Quadros, Vassourinha, ficou só 1 ano, tá? O Vassourinha ficou apenas... Ele foi eleito em 60, saiu em 61. Ele renunciou o cargo, tá? Jânio Quadros. Mas não deixou a política, não. Ele continuou na política, só saiu da presidência. Tá ok? E tivemos, devido a isso, outro presidente provisório, que foi o Ranieri Mazzilli, tá bom? Ficou na presidência
até que tivessem novas eleições. E aí tivemos então o João Goulart como nosso novo presidente, que foi o que fechou a República Populista, ficando de 1961 até 1964, que foi onde rolou o exílio dele, né? Ou seja, ele saiu do Brasil e não voltou, porque ele faleceu fora do Brasil, acabou vindo a óbito fora do Brasil. Isso mesmo depois que teve a anistia, né? Chamada Lei da Anistia, isso já em 1979, eu vou contar isso para vocês depois, na sequência da história política do Brasil. Então, a gente acaba aqui a República Populista, em 1964, com o presidente João Goulart. E aí damos início à história da ditadura militar no Brasil, que será o nosso próximo podcast sobre a história política brasileira, a história política do Brasil. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. O áudio foi um pouco mais longo porque tem uma riqueza de detalhes e mesmo assim eu tentei ser breve, tentei resumir, enxugar para a gente contar essa história. Eu acho que é bem legal. Eu tenho um livro propriamente dito, né? Na verdade é um artigo científico sobre Getúlio Vargas especificamente. Se vocês desejarem conhecer a história, tá lá na Amazon, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha, verificar o nome certo para vocês. O título é História de Getúlio Vargas, Acontecimentos da República durante os anos de 1930 até 1945. Nesse artigo científico vocês vão ver a Era Vargas. Tem um podcast aqui também resumindo essa história, mas eu tenho um artigo científico sobre o Vargas antes da República Populista, tá bom? Se vocês quiserem conhecer, tá disponível na Amazon, no formato digital, tá? No formato digital, a valor popular, vocês podem obter esse documento. Um outro que eu tenho, e esse na verdade foram várias apostilas que eu fiz para os meus alunos na época de 2021, mais ou menos, 2020, 2021, e eu juntei essas apostilas e fiz um e-book, o título é Um Resumo da História do Brasil. Também é valor popular, vocês podem adquirir se desejarem. Aí tem toda a história, desde antes do descobrimento até o período da redemocratização do Brasil e fechando já no início aí do governo do presidente Bolsonaro. Eu encerro aí a apostila naquela época, quando eu escrevi as apostilas. Aí é um resumo, literalmente um resumo da história do Brasil. Vocês terão esse resumo nesses podcasts, pelo menos voltados nesse momento, à história política, mas deixo aí minha sugestão para vocês, se desejarem um resumo da história do Brasil, tá? Esse não é artigo científico, é livro mesmo, são minhas apostilas que eu uni para fazer um livro, e aí o segundo é um artigo científico, ou seja, um projeto, né, de trabalho de universidade, da minha pós-graduação em História do Brasil, que é a história de Getúlio Vargas durante a Era Vargas, tá? Foram aqueles 15 anos do poder. É a história de Getúlio Vargas, acontecimentos da Primeira República dos anos de 1930 até 45. Deixo essas sugestões para vocês. Estão lá na Amazon, vocês podem baixar, ou quem já tem cadastro para ler livros de graça, conseguem ler também. Pelo menos a história de Getúlio Vargas vocês conseguem. O outro não está disponível para ler de graça não, tá? Só realmente solicitando aquisição. E é isso, galera. A gente se vê no próximo podcast, dando sequência à história política do Brasil, em ordem cronológica, né? Falamos agora sobre a República Populista, a sequência é a ditadura militar no Brasil. Aqui, então, encerrando esse podcast, professor Marcos Paulo, né? Formado em História, licenciado em História Geral, com pós em História do Brasil e pós também em MBA, né? Que é uma pós lato sensu no Brasil, MBA em História da Arte. E a gente vai focar um pouco nessas histórias, até para quem já está focando em concurso, em especial no Enem, para você, de repente, pode ficar alguma coisa interessante do que a gente está conversando aqui. Tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima.